Olá a todos, eu sou o Bruno Ferro, estou aqui com meu colega Marcelo Freitas e hoje a gente vai bater um papo com um profissional que tem feito bastante sucesso na Arábia Saudita e vai contar um pouco pra gente sobre a rotina de lá, sobre a função que exerce. Marcelo Salazar, ele já foi executivo de futebol do Al Nassr, o time do Cristiano Ronaldo, e hoje ele convive com os craques como Cristiano Ronaldo e o Sadio Mané lá na Arábia Saudita. Marcelo, é um prazer estar com você aqui. Bom dia, boa tarde, boa noite. Podcast é assim, É né? isso aí, qualquer Tô horário. aprendendo. Tá certo. Prazer e obrigado pelo convite. Imagina. Não só o Cristiano Ronaldo, Sadio Mané, o futebol árabe tem crescido de forma muito forte nos últimos anos, né? Isso é uma tendência que veio para ficar ou daqui a pouco vai diminuir? Porque eu teve um exemplo recente do futebol chinês, né, que foi assim. Sim, bom você trazer. Todo mundo sempre traz essa dúvida aí da China, mas eu costumo falar que não tem nada a ver, porque na China foi um movimento de empresários, eram empresas que recebiam benefícios do governo para investir no futebol. E na Arábia é o próprio governo que investe no futebol. É um projeto muito maior, muito mais amplo. Tanto que a Arábia Saudita vai sediar agora o Mundial, né? Ganharam para sediar o Mundial 2034. Então, como país sede, esse investimento no futebol no mínimo dura mais 10 anos. Mas existe um projeto chamado Visão 2030, que já está desde 2018, é um projeto de 12 anos, né? Que quando o príncipe assumiu em 2018, ele colocou em marcha isso aí. Então o futebol é uma pequena parte financeiramente falando, embora os valores que a gente fala de lá são astronômicos, o dinheiro que é gasto no futebol é uma pequena parte do que o país investe em outros setores como turismo, infraestrutura e etc, né? Para realmente eles querem se tornar um grande player na geopolítica mundial, e o futebol traz visibilidade. Então a gente sabe o segmento, se não fosse, por exemplo, você falou aí o Cristiano Ronaldo, tem o Talisca, tem o Sadio Mané, se esses caras não estivessem jogando lá, a Arábia estaria gastando o mesmo dinheiro, ou investindo o mesmo dinheiro que investe hoje, mas ninguém estaria falando da Arábia Saudita. Eu sempre uso o caso do Roman Abramovich, né, que comprou o Chelsea. Ele sempre foi bilionário. Ninguém nunca conheceu o Roman Abramovich a partir do dia que ele comprou o Chelsea, e até hoje, que ele já não é mais dono do Chelsea. Você fala Roman Abramovich, todo mundo vai saber, o russo que era dono do Chelsea. Então o futebol traz visibilidade, e esse vamos dizer assim, essa é a grande diferença entre o futebol árabe lá na Arábia Saudita e o futebol chinês. Vamos começar então. Queria que você contasse como começou sua trajetória no mundo dos esportes e como você chegou até a Arábia Saudita. O que te levou até a Arábia Saudita? A minha trajetória começou lá em Recife, eu sou pernambucano, né? Então comecei jogando futebol de salão aos 8 anos de idade, em 1986. E sempre joguei, sempre tive o sonho de me tornar um jogador profissional. E a partir do momento que eu terminei minha universidade, eu sou formado em educação física, então eu resolvi arriscar tudo para cumprir esse sonho, né? Para realizar esse sonho. Recebi um convite do Osasco para disputar a Liga Nacional em 2001. Daí a gente foi jogar um torneio na Bélgica. De lá, nosso treinador foi convidado para treinar o campeão belga da época, que é o time de Charleroi, e ele me convidou. Então eu fui, em 2001 eu fui para a Bélgica, desde então estou fora do Brasil, já são 23 anos, né? Costumo dizer que cheguei na metade, 23 anos no Brasil, 23 anos fora do Brasil. E aí lá na Bélgica fiquei 4 anos, conheci Marcela, minha esposa, rio-pretense, por isso que eu estou aqui hoje. E de lá fui para a Espanha, voltei para a Bélgica, me nacionalizei português. Joguei pela seleção portuguesa de futebol de salão, disputei o Mundial 2004 em Taiwan, disputei a Copa da Europa 2005, 2007 e terminei minha carreira no Kuwait. É aí que estava tendo uma grande crise na Europa e o futsal do Kuwait estava começando. Precisaram de jogadores com o perfil que eu tinha, né, que é um cara mais jogador-professor, já com 34 anos a gente tem que aprender coisas novas. Então fui para o Kuwait, gostamos do país, foi uma surpresa. Uma grata surpresa. Então Marcela gostou, eu gostei e resolvemos ficar lá. Parei de jogar e a gente começou a trabalhar. Sabia que não queria continuar trabalhando no futsal uma vez que eu terminasse de jogar. Então fui buscar o que? Educação, qualificação, e vim fazer os cursos aqui no Brasil, os cursos da CBF Academy, que naquela época, 2013, não era a CBF Academy, mas eu viajava do Kuwait para o Brasil, pagava passagem, pagava hospedagem, pagava o valor do curso e fiz a licença CBA e Pro.
Terminei em 2017. Nesse meio tempo fui trabalhando lá no Kuwait, trabalhava como professor, abri uma escolinha para poder praticar. E em 2016 eu entro no futebol profissional, já tinha licença A. 2017 eu conheço o Perek Chamusca, que segue lá até hoje. Em 2018 o Chamusca me convida para ser auxiliar dele. E aí é que a gente se muda para a Arábia. Eu vou primeiro, Marcela fica com as crianças no Kuwait. Em 2018 a gente faz 18, 19, 19, 20, 20, 21. 3 temporadas no time chamado Al Faisali. E foi um trabalho de muito sucesso. A gente ganha a Copa do Rei, é o único título da história do clube. Terminando essa temporada, Chamusca vai para um clube e eu recebo um convite do Al Nassr para ir para lá. Na época era Mano Menezes, o treinador do Al Nassr. Sim. Então eu vou como auxiliar do Mano. As coisas não vão muito bem dentro do campo pro Mano. Ele sai em setembro. Eu, como era do clube, fico. Assumo o time. Então fico 45 dias como interino. Como técnico. Sim, do Al Nassr. Já tinha lá o Talisca, tava lá o Abubacar, tava o Funes Mori, um zagueiro que já foi da seleção argentina. Tava lá o Petros, que é do São Paulo, Sim. Corinthians. E o Anselmo, que também jogou no Palmeiras, eu acho. Teve no Internacional, no Sport Recife, enfim. Já era um time grande. O Al Nassr sempre foi um time grande. Lógico que pré-Cristiano Ronaldo e pós-Cristiano Ronaldo não se compara. Depois que é contratado um treinador argentino, o presidente fala: pô, Marcelo, você conhece de futebol, você fala 5 idiomas, você tem curso de gestão, vou te colocar para ser diretor executivo de futebol. Eu digo: tá bom, vamos reformular o contrato. Assinei 2 anos e meio de contrato com eles, que acabou agora em junho. Então é assim que eu chego na direção executiva do Al Nassr e acontece tudo aí, a chegada do Cristiano, todos esses feras que vieram chegando aí. O Talisca continuou, mas veio o Alex Telles, veio o Ospina, veio o Laporte, veio o Brozovic, veio o Otávio. Então essa constelação de estrelas que a gente tem hoje. Você teve participação nisso, então. Sim, a gente... E é uma área que eu, inclusive hoje o Al Nassr me deu a tarefa de criar o departamento de análise de mercado, que é uma coisa que eu já fazia também. Ano passado eu fiz um curso na UEFA sobre scouting. Então a minha tarefa a partir de agora vai ser auxiliar o Fernando Hierro, que eu acho que todo mundo conhece, né? Quem gosta de futebol lembra do Fernando Hierro, capitão da seleção espanhola. O Fernando chega para tomar conta de todo o futebol do Al Nassr e me deu a incumbência de criar o departamento de análise de mercado para a gente seguir aí fortalecendo o nosso time, né? Para seguir brigando por troféus e por títulos. Minha próxima pergunta era justamente como você chegou. Você imaginava um dia ser o gerente de scout do Al Nassr? Não, olha, eu sempre tive claro na minha carreira, isso aí está até escrito. Eu gosto de escrever alguns dos meus objetivos. E em 2001, quando eu saí de Recife, um dos meus objetivos era jogar até 2000 profissionalmente até os 35 anos. Parei um ano antes. E trabalhar na preparação física, treinador ou diretoria, né? Porque eu me vejo capaz de fazer essas 3 coisas. E estudo para isso, não é só que eu me vejo capaz, não, eu me preparo e hoje em dia tenho diploma nessas 3 áreas. Sou formado em educação física, tenho licença própria para ser treinador, tenho o curso de scout que eu acabei de falar, né? E fiz também curso de gestão esportiva. Então, mas chegar tão longe, a gente nunca sabe, mas o nível de preparação que eu tinha e que eu tenho é para estar no mais alto nível. É para, se hoje o Pep Guardiola pegar no telefone e me ligar: preciso de alguém aqui no Manchester City, eu digo: me leve que eu estou preparado. Ou se alguém aqui de qualquer clube brasileiro ligar: Marcelo, estou preparado. Essa sempre foi o meu norte, assim, tá tão preparado o melhor possível para o convite que vier. Tanto que quando veio o convite para eu virar diretor executivo do Al Nassr, eu não tinha nenhuma experiência como diretor executivo. Mas tinha o conhecimento teórico. E tinha o conhecimento, tinha uma experiência, tinha uma vivência no esporte profissional. E aí o resto a gente vai. Liguei para amigos meus, claro, que já exerciam as funções. E digo: tô com esse abacaxi aqui, como é que eu descasco? E aí eles vão... Então é o poder do network também, né? Sim. E eu queria que você falasse como que vai ser essa função de scout na prática, assim. Porque o scout é pesquisar ali gente que está começando, que tem habilidade para crescer dentro do clube, né? Scout, olheiro antigamente, está muito associado a ver quem está começando. Existem 3 grandes áreas: identificação do talento e tem o desenvolvimento do talento também. Não é só dizer: eu vi aquele menino e vi potencial. Tá, o potencial está lá, mas ele tem que ser desenvolvido. A formação do elenco hoje em dia dos clubes da Arábia é o seguinte: são 25 atletas, dos quais 10 podem ser estrangeiros, 8 deles com idade aberta, 2 deles de 2003 para cima, 3, 4, 5.
aí já é um mercado que a gente precisa, porque isso é novo, é a partir dessa temporada. Então já é um mercado que a gente precisa estar atento e já estávamos atentos, inclusive antes dessa regra aí. Então isso aí são dois, que é um plano pensando já em 2034, né? Eles não querem só jogadores veteranos, eles querem jogadores que também estejam no máximo da sua performance, tanto que o Brozovic, o Alex, todo esse pessoal aí, estão fazendo 30 anos, que é mais ou menos onde eu... Ainda, né? Exatamente. E escolheram ir para lá. Mas é basicamente formar um elenco, juntamente com o treinador, com o diretor esportivo, olhando para as categorias de base. Então é olhar tudo isso aí e para ver, aqui tá acabando o contrato ano que vem. Tem alguém na base? Tem. Então vamos preparar esse menino para já ser o substituto. Não tem. Temos que buscar. Vai buscar onde? Acima de 2003, acima de 21 anos ou abaixo de 21 anos? Tem, não tem. Então você precisa de conhecimento, você precisa de networking também, porque grande parte das informações a gente obtém diretamente com diretores de clubes, conversando. Olha, tô precisando de uma situação aqui daqui a um ano, daqui a 2 anos. Fica atento aqui. E a gente vai montando uma rede de trabalho. Usa bastante inteligência artificial, né? Usa muito tecnologia hoje em dia para poder acompanhar, para fazer uma equipe sombra, para fazer tudo isso, que são justamente aqueles postos que no curto prazo talvez a gente precise, e você tem que estar preparado também, porque no futebol a coisa é dinâmica, você tem uma lesão, tipo o que aconteceu com o Neymar aí, lesionou no meio da temporada, você tem que buscar uma solução rápida. Então você tem que ter um bom banco de dados, tem que ter processo, tem que ter organização. Então basicamente vai ser criar isso aí, coisa que até hoje, até um ano atrás não existia. A gente veio preparando e agora vai ser realmente uma das prioridades do clube investir nisso aí. Tem toda essa questão do investimento por trás, tudo. Como foi convencer um jogador como Cristiano Ronaldo, que já conquistou tudo na carreira, a ir para a Arábia Saudita? Vocês apresentaram todo esse plano para ele? Como que foi convencer ele mesmo a jogar num mercado novo, digamos assim? Eu costumo dizer que foi uma série de... Nunca é um fator, nem dois. É uma série de fatores que aconteceram depois da Copa do Mundo, que fizeram que ele tomasse a decisão do Qatar, exatamente, 2022. E teve a briga dele com o Ten Hag, teve o Fernando Santos que colocou ele no banco ali durante o Mundial, exatamente. E teve o projeto que foi apresentado para ele, um projeto não só esportivo, mas um projeto total, o contrato dele até 2030. Então ele faz parte, como eu falei, de um projeto que visa desmistificar um pouco daquilo que é a imagem que a Arábia Saudita tem. Tanto que depois dele, vários jogadores de Premier League aceitaram ir jogar na Arábia Saudita. Até então, e eu digo porque eu trabalhava antes disso e fiz convites a vários jogadores da Liga Francesa, Italiana, Espanhola, Inglesa, até segunda divisão da Inglaterra, e eles falavam, não, Arábia não, obrigado. A partir do momento que um cara como Cristiano Ronaldo vai, o pessoal, ele tá lá, tá morando lá, a família dele tá lá, os filhos deles estudam lá, então por que eu não vou? Não é? Então, assim, teve que mostrar tudo isso a ele, como era a cidade, o que a gente podia oferecer a ele a nível de estrutura, porque ele é um cara muito família também, então, escolas, moradia, onde que você vai morar, onde que teus filhos vão estudar. Então, é um processo lento. Como que é a convivência com ele? É fácil. Ele é muito, muito simples no dia a dia, muito, muito tranquilo, muito cordial, chega, cumprimenta todo mundo, não tem essa de chegar e passar direto sem falar com ninguém, cumprimenta todos, e são literalmente todos do departamento de futebol, passa, bate a mão, pergunta, tira uma brincadeira com um com o outro, gosta de dar apelido para alguns dos membros que ele achar parecido, ele solta uma piada ou coloca um apelido. Então é Tem fácil. algum pro diretor, para você? Não, pro diretor não. Tem, mas eu não vou contar não. Ele gosta da música brasileira também, né? Gosta de música. Acho que o Michel Teló teve ou Luan Santana, não vou lembrar, mas teve que Michel Teló. Que teve no Réveillon agora, foi na casa dele. Não sei se foi o Luan Santana ou se foi o Michel Teló, foi um dos dois. Bastante no Michel Teló, assim, em bastidores. Então, creio que tenha sido ele. E a irmã dele é casada com um brasileiro, né? Sim. Uma das irmãs dele é casada com um brasileiro. Então ele gosta, sabe falar brasileiro quando ele quer falar brasileiro. Fala, mané. Então sabe falar com sotaque brasileiro, vamos dizer assim. Conviveu, né, sempre com muita gente. E ele passa uma imagem assim de ser
treino. Tem pique ainda para chegar à próxima Copa, por exemplo, em 2026? Você falou do contrato dele até 2030 como jogador? 2025, como jogador tá. até 2025, que provavelmente vai ser renovado, né? Se ele estiver performando do jeito que ele está performando, não tem por que não renovar. Então eu sempre digo, esporte de alta performance depende da performance. E a gente vê os outros atacantes que estão jogando na Liga Saudita hoje, mais novos, que vieram de Premier League, que vieram da La Liga. Ele foi o artilheiro disparado, não se lesionou, jogou os 90 minutos praticamente todos os jogos. Não gosta de sair de campo, né? A gente tem um atacante no nosso elenco de 23 anos, um árabe, que machucou 3 vezes. Eu digo, o de 23 está aqui machucando, não está fazendo um gol. E o de 39, por que eu vou renovar por causa da idade? Não, esquece a idade e vê a performance. Tá aí o Dante, 41 anos, jogando lá arrebentando lá no Nice. Já fazem aí 3, 4 anos. Então é performance. É performance. Eu acredito, quem sou eu para colocar limite em Cristiano Ronaldo? Ele não tem... É fora da curva, muito fora da curva. Então eu tenho plena convicção que se não... Lógico, o futebol é imprevisível a nível de lesões, mas toco na madeira aqui. Espero que a gente possa seguir vendo o Cristiano Ronaldo em campo durante muito tempo ainda. Preparação da parte dele, eu tenho certeza que não vai faltar. Você acompanha bastante o futebol árabe, claro. Você acha que os times grandes do futebol árabe já são melhores em questão técnica mesmo dos times grandes do Brasil? Tá aí uma boa pergunta. Uma boa pergunta. Só vendo, assim, é difícil e por isso que o futebol dá tanta discussão. Porque não tem como eu afirmar alguma coisa. Você vai olhar peças individuais, o nome dos jogadores, a folha de pagamento, você vai provavelmente dizer que um time da Arábia vai vir aqui e vai ganhar da maioria dos times do Brasil. Mas você pegar hoje um Palmeiras, um Botafogo, os times que estão ali na ponta do Campeonato Brasileiro, o próprio Bahia que está aí, uma performance muito boa, vai chegar no Campeonato da Arábia, que colocação que vai ser? Não sei. É muito difícil você comparar porque são contextos completamente diferentes. Jogadores, os da Arábia, lógico, pelo poder econômico que tem, são muito mais chamativos, têm uma carreira muito mais glamurosa, vamos dizer assim, mas eu vejo times no Brasil muito bons, gosto de assistir o futebol brasileiro, penso que o produto é bom e está mal explorado, mas a gente sempre vê, né? O Al Hilal já ganhou do Flamengo recentemente. O problema é que aqui no Brasil a gente não acompanha, e lógico, por não acompanhar muitas vezes a gente fala, não, vai perder para os caras da Arábia, vai perder, mas existem ótimos times na Arábia, no Irã, na Tunísia, no Marrocos, no Egito. O próprio Arli, que perdeu do Fluminense em dezembro, é um bom time. Mas a gente aqui, por não acompanhar, tende... E eu era assim também. Antes de jogar lá, time da Tunísia, time do Emirados Árabes. Agora o time do Emirados Árabes ganhou da gente nas quartas de final, eliminou o Hilal na semifinal da Champions Asiática e foi campeão asiático. E você vai olhar assim, vai pro Mundial, exatamente, o Al Ain. E você vai olhar assim, quem que eles tinham? Não tinham ninguém famoso. Mas era um bom time, num bom momento. Jogos eliminatórios, aconteceu, fizeram história. Você falou que o Campeonato Brasileiro é bom, né? Mas está mal explorado. O que poderia ser feito para explorar melhor esse produto que a gente tem? Primeiro eu vejo uma maior profissionalização dos dirigentes. A gente vê muita troca. Eu, pelo menos, sou treinador, então olho muito por esse lado. Trocar por trocar para dar uma satisfação para A, B ou C. E a gente sabe o dano que é isso aí. Quer trocar, aí pega uma experiência que deu certo e fala, não, troquei, fomos campeões. Será que foi só por isso? Existem vários estudos que provam que não. Mas se você tem convicção daquilo que você faz, por que eu contrato o treinador A? Eu sei por que eu contrato ele. Então, eu não vou demitir nos primeiros 3, 4 jogos que o time perder, porque é normal numa temporada de 11 meses o time dá uma oscilada. Qualquer time oscila. Aí você troca treinador, é a solução? Não, não é. Mas você dá você se protege. Na verdade, é uma tomada de decisão defensiva da maioria dos dirigentes, acho eu, causada por falta de conhecimento de futebol. Isso está mudando, existem diretores executivos, a gente já tem grandes profissionais despontando aí, né? Mas isso é uma área que eu vejo, porque falava-se muito da falta de qualificação do treinador brasileiro, mas fala-se pouco da falta de qualificação do dirigente brasileiro. Então é um produto que tem que ser melhor explorado. Gramados é uma coisa que eu acho que
poderia melhorar. Ainda ontem eu estava assistindo o jogo do Fortaleza e o gramado lá do Castelão não estava lá, essas coisas todas. O próprio gramado do Maracanã, a gente está falando de Maracanã, Principal um estádio do país, né? famosíssimo no mundo inteiro, e o gramado do Maracanã já teve em condições não ideais para a prática do futebol. E calendário, né? Que é uma discussão bem complexa aqui no Brasil, mas também vejo que por ser tão complexa, muitas vezes os dirigentes não querem se aprofundar nela, porque lógico que vai ter que desagradar algumas pessoas, mas penso que sim, já vi algumas ideias aí de calendário que poderiam no mínimo ser discutidas. Em relação ao calendário, eu acho que a Federação Paulista é uma das que sempre, pelo menos tenta fazer coisas diferentes, pensando no produto futebol, né? Acho que o estadual hoje de São Paulo é o melhor organizado e o mais disputado do Brasil. Então vejo aqui um bom exemplo para que a CBF e outros players aí que estão no futebol que possam melhorar esse produto, que é o futebol brasileiro. Você já tem uma ligação forte e duradoura com o Rio Preto, né? O que você pensa da atual situação dos times de Rio Preto? Você acompanha? Tem alguma informação? O América e o Rio Preto não. Faz tempo que realmente eu deixei de acompanhar, até porque eles foram caindo de divisão, né? Enquanto eu cheguei aqui em 2005. Então, nessa época, o América já estava um pouco assim, ladeira abaixo, mas o Rio Preto ainda se mantinha ali a 3, a 2. Só que não entendo sinceramente como que Rio Preto não tem um desses dois clubes brigando por coisas maiores, né, de estar numa Série A1. O que é que impede o Rio Preto de estar jogando na Série A1 do Paulista? Tá aí o exemplo do Mirassol, que eu acho que eu fui ver um jogo no Mirassol em 2010 lá no estádio. Em 2010 ele já tinha uma lojinha lá no estádio, tinha uma academiazinha lá no estádio. Eu até voltei para Recife falando, cara, Mirassol, fui lá ver o Mirassol, os caras têm uma academia, tudo organizadinho. Então, e são consistentes, né? Estão aí com o centro de treinamento, que eu estou indo lá conhecer, inclusive amanhã. Vou conhecer o centro de treinamento. O Novo Horizontino também é um exemplo que está aí. Em 2014, o treinador do Sub-20 do Novo Horizontino era Eduardo Barros, que agora é o auxiliar do Fluminense. Estava na seleção brasileira há pouco tempo. O treinador do Sub-15 do Novo Horizontino em 2014 era Paulo Vitor, que foi para o Palmeiras, ganhou tudo no Sub-20 do Palmeiras, campeão olímpico, auxiliar de André Jardine. Então, quer dizer, estava no Novo Horizontino há menos de 10 anos atrás. Então, sinceramente, eu não entendo e gostaria muito de ver, porque de criança eu escutava falar do América de Rio Preto. Meu pai sempre gostou muito de futebol e a gente sempre falava, e a União São João de Araras, Inter de Limeira, 15 de Piracicaba, o Noroeste de Bauru e o América de Rio Preto. Era um dos que todo mundo conhecia, o América de Rio Preto. E espero realmente que isso mude. Creio que não é porque hoje não tem que seja impossível. É uma cidade muito atrativa, uma cidade muito atraente, que tem boa comunicação, tem aeroporto, tem boas estradas. Bom, tá aí o Mirassol, não precisa a gente... Quem fala de Mirassol e Rio Preto, basicamente a logística é a mesma. Sim. Mas eu vejo também que o América tem uma massa social que está aí adormecida, que se pode recuperar. E não só no futebol, talvez basquete, talvez futsal. Usar a marca ou o Rio Preto para atrair não só a ponta da pirâmide. A gente não pode falar só da ponta da pirâmide, que é o time principal, mas não categoria de base e até chegar no lado social da coisa, né? Da prática do esporte e da educação através do esporte. Voltando agora para a Arábia, o que a gente pode esperar do futebol árabe nos próximos anos? Evolução. O negócio vai crescer. Cada vez mais jogadores estarão dispostos a ir para lá. Outros irão e não se adaptarão. Não é como acontece em qualquer lugar do mundo. Tem argentino que vem para o Brasil e não se adapta. Tem brasileiro que vai para Portugal e não se adapta. Brasileiro que vai para a Rússia e se adapta. Então, mas é um mercado que entrou na rota dos grandes jogadores. Então hoje a gente vai disputar você vai ter uma oferta da Arábia, vai ter uma oferta da Premier League, ou vai ter uma oferta da Série A italiana, ou vai ter uma oferta da Bundesliga. Então entrou de vez nesse mercado. E se a Arábia paga um pouco acima do que se paga nesse país, e ainda por cima é um país livre de imposto, a parte financeira atrai. E se você pode ter uma qualidade de vida, isso sim, precisa saber em que cidade da Arábia você vai morar, porque existem cidades. Isso aí é uma coisa também que muita gente vai descobrir na pele, depois que assinar o contrato. Mas eu penso que
como eu falei, tem o Mundial 2034, existe um grande investimento do governo em infraestrutura, estádios, acesso, experiência torcedor, essas são coisas que ainda precisam melhorar, mas estão sendo melhoradas, só que leva um certo tempo, né? Então, quando esses estádios estiverem prontos, a gente vai continuar a ver grandes jogos, grandes espetáculos, com grandes jogadores, e é isso que eu penso. Até 2034, no mínimo, vai ter uma evolução aí contínua e constante do futebol árabe em geral, de clubes, né? Quais são essas diferenças que você chegou a falar aí de cidade para cidade? O que tem? Por exemplo, Riad é a capital. A Arábia é um país com aproximadamente 40 milhões de habitantes. Riad tem 13. Riad está no centro. Riad não tem praia, mas é uma cidade grande, com muito trânsito, mas com uma qualidade de vida boa, segura. Todas as cidades são seguras. Mas eu morei numa cidade, por exemplo, antes de ir para Riad, eu morei numa cidade que estava a 180 quilômetros de Riad e tinha 5 mil habitantes. Então, 5 mil habitantes, logicamente, minha mulher não podia andar como ela anda em Riad. Ela tinha que se cobrir, porque é um pessoal mais... Igual se você sair de São Paulo e for para uma cidade de 5 mil habitantes aqui no estado de São Paulo. Você sair de São Paulo, capital, vai para uma cidade de 5 mil habitantes aqui em São Paulo. É a mesma diferença. Um choque de realidade. Então, quem mora, a esposa principalmente, a família, as escolas não vão ser as mesmas. Então, existem 3 grandes cidades, que são Dammam, que fica do lado do Kuwait, é praia. Na parte leste tem Riad, que é no centro, e tem Jeddah, que é ali no Mar Vermelho, que dá pro Egito, que é onde está Romarinho, estava, né? Romarinho saiu agora, mas onde está o time do Benzema e o time do Firmino. Então é Jeddah. Então essas duas são cidades de praia, são cidades pequenas, menores que Riad, mas são cidades boas, com escolas internacionais, com shopping center, restaurante, enfim, toda uma infraestrutura de cidade mesmo, mas existem cidades onde a infraestrutura é um pouco mais precária, e aí você tira um jogador de Valência na Espanha, por exemplo, que está jogando em Londres ou em Manchester, ou onde seja, e leva para uma cidade dessa, o cara vai sentir, né? Não ele, talvez a família mais do que ele. E para adaptação no país, assim, vocês têm algum trabalho para ajudar o jogador a se ambientar, a conhecer um pouco da cultura? Sim. Isso aí já é um departamento que eu acho que todos os grandes clubes têm, né? Que a Arábia demorou para fazer, mas é uma coisa que eu sempre briguei desde que eu fui pro mundo. A gente tem que se preparar para, inclusive na negociação, já ter um material para apresentar. Um vídeo institucional mostrando o clube, mostrando o vestiário, mostrando as escolas, apresentar uma série de escolas onde se estuda, apresentar. Lá tem muito condomínio. Então, quais são os condomínios? O que é que o condomínio oferece? Os shoppings, os restaurantes, as opções de lazer, museus, parques, de onde você pega avião para onde. Tudo isso aí faz parte do acolhimento, né? Sim. Faz parte da contratação. Até no departamento de scouting, você tem que pesquisar, e da análise do mercado, você tem que pesquisar tudo isso aí, como foi a adaptação do jogador, se é casado, se não é casado, se é recém-divorciado, quantos filhos tem, se os filhos viajam juntos, se não viajam. Se teve algum evento na família recente, morte de pai, morte de mãe, tudo isso aí a gente precisa saber antes de contratar, porque uma vez que você contrata que o jogador está lá, aí o problema é teu. Mas até então você recolheu o máximo de informações, se gosta de festa, se não gosta de festa, se tem uma rotina mais pacata ou não. Tudo isso aí a gente pesquisa, e independente disso, a gente, quando as mulheres chegam, quando os filhos chegam, a gente sim tem que tentar mostrar o lado bom da experiência que é morar, porque é a família que dá o suporte ao jogador para que ele possa brilhar dentro do campo, né? E você falou que quando você chegou foi uma das coisas que você mais brigou por lá, para ter essa base. Quando você chegou, você conseguiu se adaptar bem? Você teve essa base? Como que foi seu primeiro contato lá? Não, eu não tinha não, mas como eu já vinha de estar morando fora há 15 anos, eu já não sofri disso, né? Eu sempre procuro pesquisar um pouco antes, e aí a internet ajuda, né? Para quem quer, para quem se interessa, pesquisar um pouco. E quando eu cheguei lá, eu já falava um pouco de árabe. Eu morava 7 anos no Kuwait, então eu aprendi a falar árabe. Então eu falo árabe, falo inglês, falo francês, falo espanhol, falo português. Então isso aí ajuda tanto as pessoas terem uma boa vontade em relação a mim, porque vem que eu estou tentando, que eu estou falando o idioma. Então a minha adaptação foi difícil no sentido que eu fui para uma cidade muito pequena. Eu morava no Kuwait, que é um país onde eu morava na beira do mar, e fui para uma cidade pequena. Mas no princípio fui sozinho. Minha esposa sentiu, e as crianças sentiram também, né?
mais a vida, que é a mais velha, mas a gente colocou ela na escola. Mas para minha esposa realmente foi difícil sair do Kuwait para ir para lá, e essa adaptação demorou um pouquinho mais. Mas para mim foi mais tranquilo, porque eu já vinha de 15 anos morando fora, né? Então eu já tinha passado essa experiência aí várias vezes. É um país fechado que está se abrindo, né? Mas para as mulheres ainda tem algumas restrições, né? Como que está essa questão, assim, para as mulheres estrangeiras? A sua mulher sofreu um pouco mais na adaptação por causa disso também? Sim, sofreu, porque no Kuwait, apesar de ser um país muçulmano, não existia essa obrigatoriedade de usar aquela bata e de cobrir o cabelo. Quando a gente chega na Arábia, como eu te falei, em Riad já não era obrigatório, mas onde a gente morava sim era. Então, até por falta de costume mesmo. Alguma vez ela foi pro supermercado e esqueceu de cobrir o cabelo, e alguém falou, pô, você tem que cobrir o cabelo, etc. Mas levou numa boa também, não é nada demais, é só um recordatório, porque se é a regra do país, a gente sempre tem que se adaptar à regra do país. Isso aí eu sempre falo, eu digo, eu como estrangeiro, eu tenho que me adaptar à regra do país, não o país se adaptar à minha regra. Eu escolhi para lá. Isso aí eu vivi na Bélgica, vivi na Espanha, tudo isso aí. Eu sou de fora, então eu me adapto aos costumes daqui. Então, em relação a isso, a gente nunca teve problema. Mas a mulher hoje em dia já dirige, já frequenta jogos de futebol. Enfim, quando eu cheguei existiam sessões separadas no restaurante. Restaurante aqui só para família. Se eu fosse com minha esposa, eu sentava aqui. Se eu fosse sozinho, eu sentava aqui, separado. Hoje em dia não. Praticamente todos os restaurantes em Riad já são normais, igual qualquer restaurante aqui do Brasil. Mas em algumas cidades do interior ainda existe essa separação, né? Ainda são um pouco mais tradicionais. Mas tirando isso, hoje a gente já vê mulheres trabalhando como personal trainer, enfim, você já vê mulheres andando na rua normalmente em Riad. Eu sempre friso isso porque Riad é muito meio a capital, é muito mais aberta. Lógico que você não vai ver uma menina de mini saia ou com decote, etc. Por respeito ao país que está se abrindo, mas nem tanto. Em Dubai você já vê, não tanto, mas vê, principalmente em zonas de praia. Mas com respeito e bom senso, eu sempre falo isso aí, você tem que ter bom senso. Com respeito e bom senso você elimina, eu acho que 80, 90% dos problemas que... E não tem, assim, não tem nenhuma... Marcela nunca teve medo de andar em lugar nenhum, não. É mais, eu acho que uma imagem que foi construída, e aí a pessoa tem que ir para lá para ver que não é assim. Tanto que essa é a tônica de todo mundo que vai visitar, né? A gente sempre vê familiar de jogador, pai, mãe, amigo, chega, não sabia que era assim, pensei que era pior. Geralmente esse aí é o comentário número 1 dos visitantes. É isso, Marcelo. Muito obrigado pela presença. Te agradece bastante mesmo. Muito legal o papo. Conhecer um pouco mais do futebol por dentro, né? Nos bastidores. É isso. Obrigado por aceitar o nosso convite, Marcelo. Eu que agradeço. Deixo o convite aqui para vocês também. Quem quiser visitar a Arábia, fiquem à vontade. Quem quiser ir lá ver um jogo do Al Nassr, um jogo do Al Hilal, um jogo do Ittihad, um jogo do Al Ahly, vai ver um bom jogo, vai ver um jogo grande, vai ver um jogo de qualidade. Talvez a passagem seja um pouco salgada, mas se procurar direitinho, acha boas promoções aí e aproveita para conhecer um país diferente. A Arábia é um país bonito, é um país bom de se visitar. Tem muita coisa também. Quem vai para Dubai pode ir para Dubai e depois ir para a Arábia. Tá pertinho, é 1 hora de voo para o Catar. Então fica aí o convite para vocês e agradeço também a oportunidade de falar um pouco aqui para o pessoal daqui da região de Rio Preto. Muito obrigado. Nada, um abraço.